Fala, meu querido, você tá no NOK The Clips, o canal oficial de cortes do Não Importa o que Digam. Aqui você vai encontrar os melhores momentos das nossas lives, então se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Valeu! Fernando, acha que o Endrick é a maior expectativa da história? Eu acho que é acima do Jesus. Eu vou defender isso aqui e vou explicar os porquês, tá? Vocês querem técnica, valores? Tá empatado, então eu vou escolher. Fala de valor primeiro. Vamos olhar para o que ele vale hoje. Especulação, tá? Em cima da pergunta do nosso amigo, ele já tem skills e números suficientes para ser a maior venda da história do Palmeiras sem precisar passar pelo profissional. Meu ponto de vista, tá? Claro que isso é dentro de um ponto de vista. A gente vai trazer nessa semana mais um profissional de scouting. Fica de olho. Ainda não vou falar quem é para gerar aquele... E quero fazer essas perguntas a ele. Não é o Bruno Costa dessa vez, é outro. A gente vai estar trazendo esses profissionais para cá. Vamos lá, depois eu conto quem é, beleza? Eu acho que se a gente pegar o que o Gabriel Jesus, na época, representava como jogo e o que o Endrick nem pronto fisicamente está, ainda que eu colocasse a foto mais atual, o Endrick, você olha para ele, ainda é um garoto de 15 anos, né? Não dá para comparar o Endrick ao Jesus, porque são idades diferentes, realidades diferentes. Um já está na Europa, o outro ainda é atleta de base. A gente tem que comparar os dois em base. E não necessariamente números. Eu queria olhar para a parte de skills do jogador, que são as habilidades, o que ele pode proporcionar. O segundo gol do Endrick hoje, eu não vou pôr aqui para vocês assistirem o jogo, creio eu. Se não assistiu, pesquise. O Palmeiras não fez um... E detalhe, eu dormi no jogo, tá? Porque eu dormi 2 vezes hoje. Tipo assim, eu quebrei meu sono na hora do jogo, começou a me dar muito sono. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo muito bom, no meu ponto de vista, técnico, da parte técnica. Mas eu quero focar no gol dele, porque assim, o Endrick, naquele gol, o que eu acho que um grande atacante tem que ter? E o Ronaldo tinha isso, fenômeno, o Edmundo tinha isso. O atacante tem que ter desejo pela posse de bola. Quando ele não está com ela, ele precisa buscar ela ou criar oportunidades para estar com ela. Ele tem isso, esse moleque. O Giovani não tem isso, nada contra. O Giovani não, desculpa, o Gabriel Silva. O Gabriel Silva não tem isso. Fernando, Gabriel Silva é uma pereba? Não é uma pereba, ele não tem isso que eu tô falando. O desejo pela posse de bola de um jogador mais novo que a maioria, um cara que ele está abaixo na idade, mas acima na técnica, já chama atenção por si só. A forma como ele criou a oportunidade para ele me chamou atenção. Isso tem que ter. Eu errei, o Giovani é ponto. Por isso que eu tô falando, Gabriel Silva. Gabriel Silva. É uma live, eu erro, eu não sou um robô. Gabriel Silva. Giovani é o ponto. Então, esse desejo ele tem, e todo bom jogador tem que ter. Atacante tem que ter isso. Aonde o Luiz Adriano foi importante e aonde ele foi desinteressante. Quando ele perdeu isso. E aí o Rony teve que ser o atacante do Palmeiras. O atacante tem que ter isso. Nós temos na nossa história recente, para não puxar uma história para trás, porque aí eu preciso de caras que entendam da história para trás. Na história recente, a gente tem vários exemplos de jogadores que não eram bons tecnicamente, ou que não eram tão bons tecnicamente, mas a raça, a disposição, a vontade e a entrega tornavam esses atletas bons, ou minimamente utilizáveis. Então vamos falar do Cristaldo, por exemplo. Vamos falar do Ortigosa, lembra dele? O Ortigosa não era bom tecnicamente, mas era raçudo. Vamos falar agora de um nível um pouquinho acima, o Kleber Gladiador, que aí é um nível acima, mas também não era uma classe de jogador, mas era raçudo. O Kleber, ele foi, no meu ponto de vista, lembrando que não estou falando que tudo que eu estou falando aqui é verdade, pontos de vista, vai trazendo de vocês, eu vou ir pondo em tela aí. Um abraço para o Gabriel. Quando o Kleber vai ao Grêmio, depois ele, não sei se foi para o Curitiba ou para o Vasco, não lembro a exata, eu acho que foi Grêmio, Vasco, Curitiba. Se eu tiver errado, me corrija. Depois ele vai parar lá nos Estados Unidos, né? E aposentou. Quando ele foi perdendo esse potencial de combatividade, ele foi perdendo uma situação que tornava ele interessante. Mas o Endrick não está nessa análise. Ele é interessante com isso também. Ele é inquieto. E ele é muito bom tecnicamente.
Há necessidade de elogiar a nossa categoria de base. Eu falei no vídeo, os processos da categoria de base, os profissionais que estão cuidando da categoria de base, me parecem tornar os processos mais claros do que o profissional. Não há como criticar a categoria de base do Palmeiras, independente do resultado de copinha, se vai ganhar, se não vai, isso aí é outra coisa. Isso daí, daqui a pouco a gente vai pegar um gramado que não dá nem para jogar, e vai acontecer. A copinha nesse período de janeiro, mais chove em São Paulo do que está seco. Então, assim, vai acontecer, às vezes, a gente perder para o gramado, ou para a gente mesmo, enfim, o resultado final não importa. Os processos da categoria de base são claros, objetivos, e me parece que quem está cuidando da categoria de base, não olhando para a scouting, mas olhando para outros valores da análise de desempenho, me parece conduzir o atleta a querer vestir a camisa do Palmeiras e se tornar um profissional do Palmeiras. É notório. A maneira como eles comemoram com a camisa do Palmeiras, como eles vestem a camisa do Palmeiras, quando eles querem representar o torcedor, é parte de uma ideia da categoria de base do Palmeiras, que sim, já melhora lá desde trás do Alexandre Matos. É importante falar que não começou agora, começa lá atrás, quando a Crefisa investiu, o Alexandre Matos investiu e tudo mais. Beleza. Quanto à categoria de base, eu quase não tenho crítica quando a gente fala de performance. Quando a gente vai falar de valores, eu vi o Wagner Ribeiro hoje já de olho nele, hein? Vou colocar isso aqui para vocês, ó. Eu não sigo o Instagram dele, mas eu vi o pessoal postando em 2 grupos. Ribeiro Wagner. Vamos ver o que o Wagner Ribeiro, empresário que já foi do Neymar, que já foi do Robinho, quem ele estava observando hoje. Então, aqui é um outro papo. Aqui é um outro papo para uma outra live, para uma outra discussão. Esse cara é um dos caras mais picas aí de empresários no Brasil, sem dúvida, tá? Mais influente, não tem como falar que não conhece. Trabalha com futebol profissional, conhece Wagner Ribeiro. Hoje ele estava observando, né? Fazendo o trabalho dele lá na Copa São Paulo. Tá aqui. Então, o que eu quero trazer para vocês? Esse mini Lukaku, um abraço para o Zé, gostei do apelido, não sei se nasceu com o Zé, se teve na transmissão, mas enfim, tô dando crédito ao Zé porque foi onde eu vi. O nosso mini Lukaku, que eu acho que é muito injusto comparar ele com o Lukaku, porque ele tem uma forma de jogar diferente, ele atua diferente, ele é interessante, é o jogador que está se formando agora na Europa, não é... Existem centroavantes na Europa, óbvio, mas existem agora um movimento para se jogar sem centroavante. Esse moleque não tem como dar errado. Só assim. Não vou falar essa palavra não, cara. Só se fugir do curso, beleza? Caso contrário, não tem como dar errado. É muito bom jogador. É muito interessante como jogador. E é claro que 15 anos... Deve ter cara com 15 anos aqui. Mas o que você que não tem 15 anos hoje, que já tem 25, 22, o que você estava fazendo com 15 anos? Esse moleque já está fazendo coisas grandes e projetando coisas grandes. E isso, cara, o gerenciamento de um jogador como esse moleque... Fernando, você notou que o Endrick tem um futebol... Cara, calma, a gente vai chegar lá. Íris palmeirense. Sabe o Gabriel Jesus? Quando o Gabriel Jesus conduzia a bola um pouquinho mais inclinado, tem um vídeo no YouTube que exemplifica isso. Quer ver? Já mostrei esse vídeo numa live. Vocês vão entender uma coisa. O Ronaldo Fenômeno, ele tinha uma maneira de conduzir a bola meio que única. Quando eu vi o Gabriel Jesus, as primeiras vezes conduzindo a bola, braçada aí, não sei. Eu falei, cara, parece o Ronaldo Fenômeno. Mas você vê que isso ficou... Essa comparação, ela não se estendeu a longo prazo? Olha que da hora isso aqui, ó. Eu já mostrei esse vídeo numa live há muito tempo atrás. Vocês vão entender. Lembra quando o Ronaldo aplicava um elástico, que ele jogava o corpo dele para frente? Ele tinha um jeito... Por isso que ele era fenômeno, né? Porque ele tinha um jeito único de jogar. Por que o Valdívia é o mágico? Porque o Valdívia tem um jeito único de jogar. Goste do Valdívia ou não, esses caras, eles tinham autenticidade no jogo, né? Eram autênticos. Tem esse vídeo. Gostaram desse corte? Então, NOKD Clips, o canal oficial de cortes do Não Importa o que Digam. Curtam, se inscrevam e ative o sininho. Fui, galera!